Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da vontade divina para a minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada. Deus é tudo, Pai, e eu te amo. 29 de outubro de 1914. Os atos unidos com a vontade de Deus são atos completos e perfeitos. Estava me lamentando com Jesus bendito por suas privações, e meu pobre coração, oprimido, delirava. E desatinando disse: meu amor, como esqueceste que sem ti não sei nem posso estar? Ou contigo na terra, ou contigo no céu, acaso queres que te recorde? Queres estar em silêncio, dormir zangado? Tudo bem, desde que você esteja comigo, mas eu sinto que você me colocou para fora do seu coração. Ah, você teve coração para fazê-lo, mas enquanto dizia estes e outros desatinos, meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, acalma-te, estou aqui,
e dizendo-me que te pus fora do meu coração, é um insulto que me faz, pois te tenho no fundo do meu coração, e tão estreita que todo o meu ser corre em ti e o teu em mim. Portanto, esteja atenta aqui deste ser, esteja atenta aqui deste ser meu que corre em ti, nada te escape. E que cada ato teu esteja unido com minha vontade, porque minha vontade contém atos cumpridos. Basta um só ato de minha vontade para criar milhares de mundos, e todos perfeitos e completos. Não tenho necessidade de atos posteriores. Um só me basta por todos. Então, o que eu entendi dessa parte, né? A privação que ela sente de Jesus, o fato dela estar nessa privação, nesse sofrimento, não significa que Jesus a abandonou, que ele a pôs fora do coração dele. Assim se dá conosco, né? Não é porque eu não estou tendo sensações, né, sensíveis. É esse o problema. A gente necessita, né, dessas consolações, desses sentimentos palpáveis para acreditar, né? Voltando aqui, né, o pensamento do que foi dito, a fé é Deus. Se eu preciso de algo palpável para acreditar que Deus está comigo, que Deus está no controle, que é Deus, que tudo é Deus, me falta essa vida de fé. Faltando assim também, como o Luiz está dizendo aqui, meus disparates, né? Tô falando besteira. Mas é falta, né, da gente se recolher-se em Deus. E estar atento, como ele mesmo disse, esteja atento. Que nada escape aos olhos dela o que é dele. Se eu estou firme, se eu estou convicto, num firme propósito, é a graça de Deus. Sabemos o que, como vou dizer, é o que diz, quem procura acha. Se buscamos a verdade, se buscamos, a ação de Deus na nossa vida, vamos permanecer nela. Se ficamos dando ouvido aos outros, à nossa vontade, vamos dizer, e fazer coisa que não deve. Portanto, é como diz lá no volume 1, estar só eu e Jesus no mundo, e me mover em direção a agradá-lo, a satisfazê-lo sempre. E não querer para mim, consolações, satisfações próprias. Não, o Filho da Divina Vontade é para satisfazer, para consolar Jesus. E a partir dessa consolação, dessa reparação, essa vida que eu preciso entregar a Ele, aí sim eu vou, estar em paz, e permanecer, calmo, sereno no ofício que eu estou a realizar, a fazer, independente de consolações ou não. E assim também, o estudo dos escritos, o não parar, a constância, a fidelidade, a firmeza que precisamos ter. Igual eu ainda vi agora há pouco, a importância, e vejo sempre a importância, a necessidade do Filho da Divina Vontade hoje mais que nunca, a fim de fato Jesus ter aonde reclinar sua cabeça, aonde viver novamente, aonde dar continuidade ao desejo, à vontade do Pai, a sermos um com Ele, a fim de que se cumpra a vontade do Pai, venha a nós o teu reino,
assim na terra como no céu, seja feita a vossa vontade, né? Assim na terra como no céu. Né? Estar plenamente confiante em Deus, entrega a Ele, buscando os conhecimentos da vida divina, a fim de que não cometamos esse mesmo erro da Luísa, né? Que ele diz: acalma-te, estou aqui. E dizendo-me que te pus fora do meu coração é um insulto que me faz, pois te tenho no fundo do meu coração. Né? E tão estreita que todo o meu ser corre em ti e o teu em mim. Né? Então é a gente, né, tomar dessas palavras que Jesus disse a Luísa, tomar para nós, né? Estarmos atento a não perder de vista a vontade dele, a não, né, vacilar nesse caminho, a ser contínuo, né? Segui-lo em tudo. Te tenho no fundo do meu coração, e tão estreita que todo o meu ser corre em ti e o teu em mim. Portanto, esteja atento a que deste ser meu que corre em ti, nada te perca, nada te escape. Deste ser meu que corre em ti, nada te escape. E que cada ato teu esteja unido com minha vontade. Porque minha vontade contém atos cumpridos, basta um só ato de minha vontade para criar milhares de mundos e todos perfeitos e completos. Não tenho necessidade de atos posteriores, um só basta, me basta por todos. E nós a cada dia, essa renovação, né? Um só ato de Deus já valeu por todos. Não tem repetição de ato. Porém, da nossa parte, como criatura, como filhos de Deus, é o que eu entendi, já foi até dito na escola. Eu tomei água agora de manhã, daqui a pouco vou ter que tomar novamente. E mais tarde, de novo. Assim com tantas outras coisas, eu me alimentei de manhã, vou ter que almoçar, me alimentar à tarde e posteriormente uma janta. E assim das outras coisas, do meu trabalho. Eu fiz o meu trabalho hoje, eu levantei, arrumei a cama, né? À noite eu vou ter que desarrumar para me deitar e amanhã, né? E assim como tantas outras coisas. É esse ofício que através dos conhecimentos do livro do céu tornou-se um ofício divino, onde Jesus vem fazer com nós todas as coisas. De antemão aqui, antecipando um pouco o raciocínio, é o que vem a ser falado, né? Enquanto eu varro a casa, Jesus vem fazer comigo, mas no ato divino dele, ele está varrendo a casa nossa, né? O mundo, varrendo do pecado, varrendo das injustiças, varrendo, né, de tudo que não corresponde a ele. Porém, com o empecilho da vontade humana das criaturas, que são livres, mas que também não deixa de chegar a elas a luz da verdade, e que de igual forma podem acolher essas verdades ou simplesmente desprezá-las, dando mais atenção ao seu amor próprio, à sua satisfação, à sua ganância, do que aquela voz, né, que clama dentro de cada um, né, para vivermos o correto, fazermos o bem, enfim, né, a consciência está aí sempre se comunicando o nosso problema, né? É a pessoa obstinada no teu pecado, no seu amor próprio, que não dá atenção a essas palavras. E eu mesmo vivi claramente uma situação há um tempo atrás de que essa voz gritou dentro de mim e eu, como numa atitude de silenciar essa voz, eu respondi com outras palavras, né? Que era até contrária àquelas.
mas em momento algum dentro de mim a paz reinou, né? Porque o caminho que eu trilhava era um caminho errado. Portanto, todos têm, né, essa voz gritando dentro de si. O negócio é, né, a correspondência a ela, o reconhecimento a ela. E assim, diariamente, né, a oportunidade de fazer diferente, né, de não cair nos mesmos erros, de não ter as mesmas escolhas, né, de banir da nossa vida determinadas atitudes. Enfim, Jesus, que tem a visão, né, do passado, presente e futuro, realizou-se um ato único. Nós, na nossa humanidade, necessitamos de atos contínuos. E essa continuidade, né, que irá definir, né, a nossa adesão ou a nossa dissipação daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. É o que já é dito, né, na santidade das virtudes, né? Hoje, mais um dia, recebemos outra folha em branco. Né? Já na divina vontade recebemos sim essa folha em branca, mas entregamos nas mãos de Jesus para que Ele escreva. Né? Ele escreva o que quer de nós neste dia. E eu, por minha vez, procuro corresponder trabalhando aos anseios da divina vontade. Então, continuando aqui, então, você fazendo o ato mais simples, unido com a minha vontade, me dará um ato completo de amor, de louvor, de reparação, de tudo, em suma, tudo encerrará neste ato. Aliás, encerrará também a mim mesmo e me dará a mim mesmo. Com as verdades do livro céu, eu tenho consciência disso que eu acabei de dizer. Tudo eu vou fazer com Jesus, unido à vontade dele. E assim, nesse único ato, darei tudo. Também, né, a reparação, o amor, o louvor, esse ato completo. Encerrará neste ato. Tudo encerrará neste ato. Aliás, encerrará também a mim mesmo e me dará a mim mesmo. É o dar Deus a Deus. É amar a Deus com o próprio amor de Deus. Jesus continua assim. Somente estes atos unidos com minha vontade podem estar em minha frente. Porque para um ser perfeito que não sabe fazer atos incompletos, são necessários atos completos e perfeitos para lhe dar honra e complacência. E a criatura só em minha vontade encontrará estes atos completos e perfeitos. Fora de minha vontade, por quantos bons fazem seus atos, serão sempre imperfeitos e incompletos, porque a criatura tem necessidade de atos posteriores para completar e aperfeiçoar uma obra. Se por acaso conseguir, portanto, a tudo que a criatura faz fora de minha vontade, eu vejo como um nada. Porque como um trecho que eu meditava outro dia, né? Tudo que a criatura faz sem estar unido à vontade de Deus está manchado, né? Pela vontade humana, pelo egoísmo, pelo interesse. Muitas vezes faz, né, até mesmo um trabalho na igreja, mas esperando, né, o reconhecimento do padre, o reconhecimento de outras pessoas. E se não tem, ela desiste, ela desanima e para e vai, né, trabalhar em outra igreja e assim por diante. Não faz unicamente por Jesus, por amor a Ele, mas no fundo está fazendo por si mesmo, pela sua própria satisfação, né, por um contentamento próprio. É Jesus que vê
o fundo da alma, que vê a intenção de cada um, está a dizer, né? Portanto, tudo que a criatura faz fora de minha vontade, eu o vejo como um nada. Por isso, minha vontade seja tua vida, teu regime, teu tudo, e assim, encerrando minha vontade, tu estarás em mim e eu em ti, e te cuidarás muito bem de não dizer outra vez que te coloquei fora de meu coração. Então, assim, a vontade divina é a vontade do Pai. É a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cuja qual o próprio Jesus se submete a essa divina vontade, até mesmo o Pai. Ele mesmo impôs essa regra, essa justiça, né? Essa verdade, a fim de que de fato não haja como vai dizer a palavra, não haja desordens, né? Não haja desordens. Desordem, exageros, injustiças, enganos. Em Deus não tem nada disso. O que ele fez lá atrás o será por todo sempre. Que ele não se engana, não se equivoca. O que ele fez está feito. E na nossa vida está fazendo. Está em cumprimento à medida que correspondemos a esse ato, a essa vontade que nos criou com um fim, de conhecer e amar a Deus. O castigo vem quando nos colocamos na contramão desse propósito divino. Querer viver as nossas paixões, os nossos anseios, que são muitas das vezes contrários à vontade de Deus. Portanto, as cruzes e dificuldades que vêm são justamente em decorrência dessa desobediência, que não deixa de ser também um ato de amor, porque diante do que vem, da cruz de desapontamento que nos é colocada, retornamos ao caminho de antes, ao verdadeiro caminho, de conhecer, de buscar, amar e conhecer, tornar conhecido a Deus, Então foi posto aqui também alguns trechos, alguns comentários para complementar, o raciocínio desse trecho. Vai dizer: o ato unido com a vontade divina é uma ação que fazemos com a intenção de satisfazer a Deus. Por exemplo, se você varre o seu quintal e amanhã caem as folhas das árvores de novo e sujam tudo de novo, parece que esse ato não é eterno, parece ser desperdício de tempo, pois logo daqui 10 minutos caem folhas de novo, secas, das árvores. E até a situação que estamos vivendo isso hoje, O vento bate ali nas flores, nas folhas e cai, e precisa limpar tudo novamente. Vai dizer um desperdício de tempo, porque, que coisa. Alguém sem os conhecimentos divinos ainda vai xingar até não querer mais, eu vou cortar essa árvore porque eu não estou vencendo limpar esse quintal. Como a árvore é culpada. Tô cheio de coisa para fazer e tenho que ficar aqui limpando a sujeira dessa árvore. Então, como que a pessoa vive com a cabeça enterrada na areia, como Jesus disse, Não entende, não quer saber. O que só sabe é murmurar, reclamar de tudo. Porém, vai dizer, Deus te criou e te colocou num ofício,
Esse ofício é um posto, que seu ato feito na conservação dessa limpeza no ofício em que você está, de simples dona de casa ou um funcionário de limpeza. É um local temporário onde Deus te colocou para servir a Ele ali. Até o que eu comentei na partilha de ontem até. Somos extensão de Deus. Deus não vai vir varrer o chão. Ele nos criou, somos filhos. Vai eu lá varrer o chão. E com essa mentalidade, com essa certeza, ser extensão de Deus. Assim como Adão foi posto na terra para ser essa extensão de Deus e, como foi dito, dominai sobre toda a criatura e multiplicai-vos, crescei-vos e multiplicai-vos, dominai sobre todas as espécies, tal. Deus entregou tudo nas mãos de Adão. Deu a ele as chaves, para tudo. Deu a ele a autoridade de colocar o nome nas coisas. E assim o é, até hoje o homem tem essa autoridade, esse conhecimento para isso fazer. Mas não quis permanecer no seu ofício. Assim como muitos hoje não querem permanecer no seu ofício de bem. Alguns ou muitos se tornam políticos na intenção de mudar, de melhorar alguma coisa, mas chegando lá vê tanta porcariada que a maior parte das vezes se une a eles. Desistem. E os que não desistem são perseguidos, são até mesmo assassinados e tudo mais. Mas o que não deve acontecer jamais é sairmos desse posto, Deixarmos o ofício que Deus nos deu, Ainda que seja o simples ato de varrer uma calçada, Um trabalho de recolher o lixo, Um lixeiro, a qual é uma profissão, um ofício tão necessário nos dias de hoje e tão ignorado, tão visto com maus olhos, Até a gente tinha o hábito antes de dizer, filho, meus pais diziam, se não estudar, você vai trabalhar no caminhão de lixo. Depois de um tempo falava assim, nem estudando você não consegue trabalhar de lixeiro, porque precisa ter estudo até para ser lixeiro. Então é do mais simples e ordinário, até mesmo desprezível ato, ao maior, ao mais portentoso. Há uma cirurgia na cabeça de alguém que um neurocirurgião venha fazer. Então tudo do mais baixo ao mais alto são ofícios divinos, extensão de Deus, de suma importância, tanto um quanto o outro. E se não tem tantos outros mais, é por falta de comprometimento do ser humano com Deus. Porque é triste pensar que muitos também se veem como eu fiz isso, eu estudei e corri atrás, portanto eu tenho conhecimento. E até infelizmente por isso o livro do céu não é tão aceito, porque eu tenho conhecimento assim assado e digo que esses escritos não precisam serem lidos. E assim por diante. O eu tornou-se um empecilho imenso para a vida divina, vir e reinar em nós. Não quer se esvaziar, não quer ocupar o seu devido lugar, o seu verdadeiro ofício, na história a qual foi criado, a corresponder à vontade de Deus, a viver a vontade de Deus. De onde ontem mesmo eu conversava com uma pessoa que veremos
Vê-se santos no céu que aos olhos do mundo nada fez, e outros que bateram tanto no peito e está aí estampado nos jornais, em tudo quanto é lugar, onde o que foi condenado, mas esteve por um bom tempo no purgatório, para se purificar de suas misérias, de seus apegos, de suas preferências, de seu eu, de seu amor próprio. Então, voltando ao ofício divino que Deus nos designou como um ofício ordinário que fazemos na nossa humanidade, ele vai dizer, é um local temporário onde Deus te colocou para servir a Ele ali, conservando limpo e ordenado aquele lugar. Como pai de família, é o seu ofício sair e trabalhar, trazer o sustento para casa. A mãe a cuidar dos filhos. O filho, a tua obrigação, o seu ofício de estudar enquanto criança, enquanto adolescente. Logo mais depois, caçar um serviço para trabalhar, que os pais não têm obrigação nenhuma de sustentar um marmanjo à toa dentro de casa. Então, e assim por diante, é a ordem, o ofício a que somos chamados a exercer. Que seja aí, vendendo um picolé na rua. Que seja varrendo calçada, como foi dito. Não se ocupando de coisas erradas. Não se envolvendo com coisas erradas. Então você vai fazer não porque alguém humano te pediu. Não, você vai por causa de Deus ter te dado esse local que você deve cuidar. Você vai por causa de Deus. Ora, como sua casa, de sua família, ora onde você trabalha e recebe um salário para o sustento. Você faz não por causas somente humanas, pelo dinheiro, mas pela vontade de Deus que te quer, fazendo isso como se fosse Ele quem te ordenou. Esse é um exemplo também que eu vi claramente essa semana. Uma coisa é quando a gente trabalha em um determinado lugar, numa determinada função, porque amamos aquilo que fazemos. Ou seja, reconhecemos para sentir todo esse amor, esse desejo de fazer e sem medir esforço, é porque reconhecemos que é a vontade de Deus. E estando em conformidade com a vontade de Deus, aquilo que você vai fazer não deixa de ser um peso. Porque traz a paz, traz a satisfação, o contentamento. Não de si, mas de Deus. E isso reflete em nós, na satisfação de estarmos fazendo, de um dever cumprido. Enfim, diferente quando a pessoa está em determinado lugar apenas por interesse ou pelo dinheiro. Ela não consegue ser constante, ela não colhe os frutos que deveriam vir daquilo, não progride, nos diversos sentidos, ou melhor dizendo em outras palavras, não recebe a bênção de Deus plena sobre aquele ato, sobre aquele ofício. Não, porque é o que Jesus acabou de dizer, ele vê como nada, porque ela está fazendo só por ela mesma, só na intenção de obter lucros para si mesmo, para o seu bel prazer. Portanto, o resto que se lasque. O importante aqui é a minha satisfação, a minha lucratividade. Eu vi a partilha de ontem e estou aqui no mesmo segmento. O importante é a minha
lucratividade. E, portanto, não mede se está prejudicando alguém ou não, não importa. O que importa é o meu lucro. Então é o que eu já havia dito antes lá, né? A própria pessoa fecha o céu para ela. Igual Jesus diz no outro trecho, ele recolhe as bênçãos que tinha preparado para ela, porque ela não pode receber, por estar sendo injusta, por estar sendo egoísta, por inúmeros motivos. E que a vontade de Deus não se encontra ali. E, portanto, vem, os castigos, os desapontamentos. Vou ler mais uma parte, vamos chegar nessa parte também. Então você vai fazer não por alguém humano que te pediu, não, você faz por causa de Deus ter te dado esse local que você deve cuidar. Ora, como sua casa, de sua família, ora, onde você trabalha, recebe um salário para o sustento, você faz não por causas somente humanas, mas pela vontade de Deus que te quer, fazendo isso como se fosse Ele quem te ordenou. Por amor a Ele. E esse ato se torna eterno no coração de Deus, pois Ele recebe retorno de sua vida oferecida e frutífera. Você é um fruto dele, um canal de ação dele, num ato tão simples. E isso na mente de Deus se torna eterno, um fruto, um filho que obedeceu seu posto, que doou seu ato por amor a Deus e sua divina vontade. Tá meio fora do contexto aqui, mas me fez lembrar, de um entendimento que me veio ao longo aqui, enquanto eu ouvi os áudios. Há 1 ano e meio, quase 2 anos atrás, eu fiz, eu recebi um pedido de exame para fazer. Aí esses dias agora, quase 2 anos depois, saiu. Fui lá, fiz o exame e senti assim um contentamento, uma satisfação, uma gratidão, tão grande que enquanto eu realizava, estava ali sendo examinado, tal exame, uma gratidão a Deus, agradecendo a Deus, por aquele momento. Após 1 ano, quase 2 anos de espera. Não pelo exame em si, mas pela a vontade de Deus. Foi vontade de Deus que demorasse tudo isso. E vendo também a paciência de Deus, o tempo que Jesus precisa esperar, que já esperou e ainda precisa esperar para entrar no coração de alguém. Quanta dificuldade, igual eu refleti outro dia, que calvário que Jesus precisa subir de novo, para alcançar, para tocar esses corações mais duros, tão fechados à verdade. E que louvado seja Deus, na divina vontade está sendo trazido com tanta simplicidade, na simplicidade dos atos feitos na nossa vida, simples, na divina vontade, mas que por trás encontra-se uma vida divina imensa, infinita, atos eternos e divinos, como Jesus acabou de dizer, se torna que por amor a Ele, e esse ato se torna eterno no coração de Deus, pois Ele recebe retorno de sua vida oferecida e frutífera. Você é um fruto dele, um canal de ação dele. Então assim, naquele momento ali eu, agradeci a Deus pelos muitos que a isso não fazem,
pelos muitos que diante disso xinga ali a médica que não tem nada com isso. Há 2 anos esperando, que foi até uma situação que me aconteceu, em que a avó da minha ex-esposa, e acontece na vida de muitos, em que a avó da minha esposa havia falecido já há mais de 2 anos. E um belo de um dia eles ligaram lá, até eu que atendi o telefone, e eles perguntando, olha, saiu o exame lá para dona Sueli. Ela pode estar vindo comparecer para fazer o exame. Eu disse, não vai dar não. Não vai dar não, que ela já não se encontra no meio de nós, né? Já faleceu há mais de 2 anos. Então, assim, dizer, chegou tarde o exame. Não, foi vontade de Deus, não precisou mais. Para ela não precisou mais. Uns podem dizer, demorou tanto que já até morreu. Mas, na divina vontade, louvado seja Deus, nem precisou. Ela já se encontra aos cuidados dele, do médico dos médicos. Tratando não mais do corpo, mas da alma. Talvez ainda, se purificando no purgatório, a gente não sabe. Mas enfim, encontra-se aos cuidados de Deus. E assim realmente, é um insulto o que Luísa disse no início do trecho. Não saímos da divina vontade. Deus não nos põe para fora do coração dele. Muito pelo contrário, é ele que quer vir habitar em nós, no nosso coração, e sejamos essa morada para ele, essa extensão dele. Então, continuando, e se ele se sente unido a você, ele se sente unido a você nesse ato, tendo prazer de te conceder o fôlego de vida. Você não é mais ladrão das graças e bênçãos de Deus, mas está a viver uma só vida com ele. Ele tem prazer em te dar o fôlego de vida, como foi dito lá no fugiu a palavra, foi dito lá no congresso. Foi dito no trecho, a música que não pode parar. É a música do nosso louvor, da nossa adoração, a nossa reparação, a fim de que na divina vontade sobreponha o fedor, o barulho das ofensas, dos pecados, das ingratidões, das vontades humanas que não cessam um só instante de ofender a Deus, de se voltar contra Deus. Então ele tem prazer de te dar o fôlego de vida. O movimento, tudo, ele se sente pago pela sua vida. Ser fruto dele, Ele se sente pago pela sua vida ser um fruto dele. A amadurecer, a não se perder, a não se apodrecer, mas um fruto saudável. Agradável, ao paladar dele, à vontade dele. Ao vir habitar dentro de você, ele une o ato dele, eterno no seu ato, e compartilha com você ações divinas. Enquanto todo dia você limpa, ele também sente vontade de limpar junto com você. Porém, como disse, eu estou limpando a casa, a minha casa, e ele comigo está a limpar a nossa casa, a terra, os corações. Vai dizer, mas ele não limpa o quintal, como disse, Não está ali naquele meu ofício ordinário. Ele está no ofício dele, o extraordinário. A limpar as mentes, os pensamentos humanos, os
pensamentos pecaminosos de pecado. Ele compartilha isso com você, faz você ver mentes sendo limpas. E você coloca a sua vontade na vontade dele. Isso é aqui a necessidade do comprometimento, da constância. O martírio da atenção. Eu não fico preocupado com as questões humanas, mas eu me volto para Deus, para as ocupações divinas, para as preocupações que Deus tem. Eu não fico na minha miséria preocupado, né? Nossa, acabei de varrer, vou ter que varrer de novo. Acabei de fazer isso, daqui a pouco eu vou ter que refazer de novo. Ou mesmo aquele, né, que não tem coragem de limpar, de arrumar a cama de manhã. Mas se tivesse consciência do que Jesus está fazendo com você, nesse simples ato de arrumar a cama, certamente que arrumaria a cama com grande gosto e prazer. Porque sabe que enquanto você está ali arrumando a cama, ele está arrumando a vida de muitos. Tirando do pecado, tirando da lama, tirando, né? Ele é tudo em um único ato. Ele tudo fez em um único ato. E o nosso simples ato de varrer o chão, estando unido a ele no ato único dele, ele mais uma vez vem a fazer esse tudo em nós, se tornando participantes, né, dos seus atos, né, de criação, de redenção e santificação. Ele compartilha isso com você, faz você ver mentes sendo limpas e você coloca a sua vontade na vontade dele e coloca a dele na sua. Quando fazemos faxina e colocamos toda a sujeira à mostra para limpar, Deus se une a esse ato e faz isso nas almas. A gente, nas notícias, como as sujeiras estão aparecendo. Como estão aparecendo, já não se tem mais vergonha do pecado. Quanto pior, mais questão se faz de mostrar, né, de tornar público, visível a todos. E quanto pior e mais escandaloso, mais chama a atenção e a curiosidade dos demais. Tá terrível. Hoje vi uma notícia de um pai influência digital que pedia ajuda para a filha dele deficiente. Descobriram que ele usava o dinheiro para uso pessoal. Na hora vi a ação de Deus que está mostrando tudo. As redes sociais hoje proporcionam isso. Vontade permissiva de Deus. Vontade, de certa forma, querida de Deus, porque vendo a desgraça que estamos contraindo a nós mesmos, recebemos então a consciência, né, de abandonar esse rumo que estamos dando à nossa vida. Vai dizer como você quis que ele fez nas almas. Ele vai dizer que foi você que fez também com ele. Como eu quis que ele fizesse nas almas, ele vai dizer que foi você que fez com ele. Que até essa questão em que eu estava imensamente agradecido pela médica que estava ali realizando o exame e abençoasse a vida dela, o trabalho dela, o ofício dela e na pessoa dela, todos os médicos, e certamente pedindo, a bênção de Deus sobre a vida dos maus médicos que usam desse dom preciosíssimo de Deus para fazer o mal, fossem alcançar também esses corações. Então é o que é sempre dito, na Divina Vontade, rezamos não por uma pessoa em específico, mas por todas elas, todos, e mais do passado, presente e futuro.
E assim tudo, né? Seja por algo bom, nesse caso da médica, mas também por aquele que está lá, né, jogado fora nas ruas, no pecado, enfim. Você deve dizer que foi ele que fez o seu trabalho contigo, né? Jesus trabalhando comigo e fazendo o seu trabalho comigo. Estamos juntos, como diz, criando, né, novas vidas, novas terras e novos céus, né, criando, redimindo e santificando. De fato, é o ofício que Adão deixou de lado para ir, né, gozar de outras felicidades, de outros ares, né? Nunca de felicidade. Que a felicidade mesmo está aqui, né, em fazer ser Deus com Deus, né, não sem Ele. Querer ser Deus sem Ele foi o que Adão e Eva encontrou, né? E agora, por graça de Deus, retornamos à ordem. Vamos a ser um com Ele. Sem Ele você não conseguiria, né? Sem Ele, sem mim, nada podeis fazer. Mas aí, nesses atos simples que realizamos continuamente, a divina vontade quer que façamos sempre repetidos, com a mesma intenção. E para ter mais valor, acrescenta contrariedades, né? Dores, atrasos, falta de material correto, pessoas rabugentas, ansiedades, mal-estar fisicamente, preocupações, muitas coisas. E até priva você de poder ir fazer em alguns momentos, né? A fim de que não façamos para nossa satisfação, mas por amor a Deus, para corresponder a Ele, porque de fato é o que Ele viveu em direção às criaturas, né? Ele tanto quer e dificilmente consegue, muitas vezes não conseguindo, tendo que respeitar a liberdade da criatura. Então sofremos o que Ele sofre, o que Ele sofreu, o que Ele continua sofrendo. Dores, atrasos, a falta de material correto, aqui no caso a falta de instrução da criatura e a má vontade dela em buscar o conhecimento real das coisas. É como uma pessoa me dizia que na igreja dela, né, eles são orientados a não ficar lendo livros, né? O que eu entendi disso é que não busque a verdade, que para eles, a mentalidade deles, né, é o sola, a escritura, né? A verdade só está na Bíblia. Então, diante disso, eles jamais leriam o livro de um santo católico, uma mística católica, porque o que ela me disse também, hoje em dia Deus não fala tão intimamente com a criatura, porque já não se tem mais fé como antes, só lá dos apóstolos, dos grandes mestres. Portanto, tudo isso aí de livro de santos e revelações particulares são tudo besteira, né? Assim dizem. E infelizmente é triste saber que até tem católicos com esse pensamento, né? É o pensamento protestante que entrou na Igreja Católica. Então nos unimos a Jesus, às suas dores, aos seus sofrimentos, ao seu ato eterno e divino,
que é, como ele disse num outro momento, em que ele se diminui, né? Porque eu entendo que ele se diminui para estar na criatura. Porém, com a sua mesma potência de sempre, assim como ele se fez humanamente no ventre de Nossa Senhora, ele se faz espiritualmente em nós. Ele vem viver em nós. Fazemos tudo com ele. Você fará, mesmo assim, em espírito de sacrifício. Mesmo com dificuldade, porque não sou eu, mas é ele, não é para mim, é para ele. Não é para os outros verem, mas para ele ver. Estou aqui. Estamos juntos. Dá a ele a consolação. Até pelos apóstolos que não deram lá no Calvário. No Horto das Oliveiras, na verdade. Melhor dizendo. O que ele disse: ficai aqui e vigiai comigo. Levou aqueles 3 que eram mais íntimos: ficai aqui e vigiai comigo. Quando ele precisou que foi até lá, cadê eles? Estavam dormindo, distraídos. Como muitos na igreja que se dizem muito católicos estão distraídos. Não quer saber da vontade de Deus. Quer fazer ao seu bel prazer, acreditando que é a vontade de Deus. Que ela faça assim o assado. Portanto, quando encontra uma dificuldade, o filho da divina vontade não para, enquanto o outro para, desiste, vai trabalhar em outra igreja, vai fazer outra coisa. Você fará mesmo assim em espírito de sacrifício. E se não pode fazer, oferece a intenção. Eu queria muito fazer, mas não foi possível. Como no meu trabalho, a intenção desde quando fui para lá era de ajudar o cara. Portanto, ele colocou tanta coisa do humano dele, tantas preferências dele, que tornou-se um lugar insuportável de se trabalhar. Assim mesmo, eu perseverei lá por 6 meses. Agora, por último, chegou num ponto que Jesus disse: basta. Basta, ele não quer, ele não vai mudar. E agora, na intenção, já na certeza que da agora para frente ele vai tomar o fim propósito de mudar, e vai realmente mudar, uma vez que eu saí de lá, que eu o abandonei. A todo tempo ele dizendo, você deve perdoar, você não lembra o que diz lá na Bíblia, perdoar 70 vezes 7. Não, você está perdoado, eu não guardei nenhum rancor, não guardei não. Você errou, não tenho raiva de ti, mas isso não significa que eu tenha que permanecer aqui, estou de saída. E como Jesus está dizendo aqui, nessa intenção de que ele de fato aprenda com essa perda lamentável que ele teve. Não que isso seja grande coisa, mas a vontade de Deus em mim fazia de mim com que eu fosse a alma lá da empresa. Não que com isso eu seja insubstituível, mas assim Deus o quis. E agora todo o trabalho que ele terá para colocar outra pessoa lá, e a confiança que precisa ter em outro, e enfim, todas as coisas que estão ligadas a isso, fará ele repensar as atitudes dele, a fim de que o próximo que venha a entrar não saia como eu, a fim de que os que já estão lá não tenham também a mesma atitude que eu.
Porque assim como eu estava insatisfeito, terrivelmente insatisfeito, tantos outros também podem estar e ficar ainda mais. É as cruzes de desapontamento. Se não pode fazer, oferece a intenção. Pois Deus também encontra dificuldades para limpar as mentes aqui. E é privado também. Tudo que acontece com Deus, Ele te participa. Ele nunca vai parar a intenção dele. Eu saí de lá. Mas olha lá, eu mandei todas as receitas, as medidas de tudo que eu estava fazendo lá para o outro padeiro pegar já mastigado e fazer, manter o mesmo padrão. Se eu estivesse com raiva, eu não faria isso. Ele que se vira lá, o padeiro que se vira. Eu não passo nem na porta mais daquele lugar. Graças a Deus eu estou livre. Não, não é assim. A gente vive por Deus, para amar a Deus e em direção, é a vida de Cristo, a vida de Jesus. É dar a glória ao Pai e a salvação das almas. Não desejamos o mal das pessoas, mas que se convertam e se salvem. Que tenham uma vida honesta, que tenham uma vida na justiça. Ele nunca vai parar a intenção dele. Ainda que com aos nossos olhos pareça que ele nos abandonou, muitas das vezes é preciso para que reconheçamos o amor dele e não sejamos ingratos com o que ele tem nos concedido, a fim de não deixar subir a cabeça as ambições, os anseios, a ganância, a fim de nos deixarmos sempre no cerquinho, da humildade, da pequenez, da simplicidade, do nada que somos. Que uma autoridade a mais, alguma coisa a mais não me torna dono de ninguém. E nem tampouco senhor, Por nenhum motivo. Ele nunca vai parar a intenção dele e você também não pode. Por nenhum motivo. Se você não aceitar sofrer amarguras e dificuldades e abandonar o serviço, o que você merece? O que você merece? O que Deus pensa? Se tiver insuportável, pode trocar o serviço. Aqui. Deus é livre, você também é. Deus é justo e você também deve ser. Se alguém começar a jogar lixo de propósito no seu quintal todo dia, a cada vez que você varre, você para de fazer o serviço como Deus para de dar as graças. Aí você pode ir conversar ou processar a pessoa, como Deus também faz. Para o meu trabalho, em todo momento, a minha intenção foi de ajudar ele, uma vez que ele não tem experiência nenhuma no ramo, veio de um outro ramo diferente. O cara mexia com casa de ração e agora partiu para o ramo da panificação. E já comprou já logo 2 padarias de uma vez. Então, desde sempre, minha intenção, meu propósito em permanecer lá é para dar um suporte a ele. Uma vez que, ainda assim, ele despreza os meus conselhos e quer fazer do jeito dele, e sendo dele, eu não tenho direito nenhum de exigir dele certas coisas. Eu então me retirei. Bom, então você faz do teu jeito e eu estou indo embora. Que eu tendo o conhecimento de mais de 20 anos da profissão, eu sei que eu não posso substituir o leite por água
Eu não posso, ao invés de colocar 10 ovos numa receita, colocar apenas 5. Então, se ele quer assim, então ele que arrume outro para fazer as coisas do jeito que ele quer. A receita é assim, eu faço ela assim há mais de 20 anos. Não vai ser agora uma pessoa sem conhecimento nenhum que vai falar que eu devo fazer de outra forma que vai ficar bom também. Então, se quer assim, então você faça aí do teu jeito. É um desrespeito para com o cliente, vai contra os meus princípios, de fé até, do meu trabalho, do meu profissionalismo, simplesmente porque o cara precisa economizar. Precisa ficar o mais barato possível e, porém, vender no valor o mais exorbitante também possível. Então, tornou-se uma situação insuportável. E assim sendo, eu preciso respeitar a liberdade dele, uma vez que ele a tem, e por ser também o proprietário do negócio. Então, assim sendo, eu me retiro e ele continue com os pensamentos dele, até quando não sei. Até quando assim Deus permitir. Então, Deus é livre e eu também. Deus é justo e eu assim também devo ser. Então, se você parar por motivos internos seus, se eu desisto de trabalhar ali por outros motivos, outras finalidades, é você com sua vontade humana se negando. Mas se tem motivos externos fortes para você parar, aí é a divina vontade. Ou seja, se eu saio de lá porque eu não estou satisfeito com outras coisas, é a vontade humana minha. Mas se eu saio de lá porque a todo custo estou tentando ajudar o cara e o cara não quer, então é a divina vontade que diz, para, o mesmo se deu no meu casamento, Você insistiu até aqui, Não há mudança, não há diferença, não há, É murro em ponta de faca. Então deixa aí a cruz que ele irá fazer o ofício, de correção. Então aí é a divina vontade mostrando realidades. Se você quer continuar amando, a divina vontade vai fazer você perceber que ela não quer você mais sendo canal de amor para aquele ato. E você ser um castigo também, de privar a pessoa da graça, da sua bondade. Por isso devemos refletir muito, ter autoconhecimento. Por isso devemos ser despejados, desapegados, e ficar só na unidade do ato divino, pela intenção de desejar salvar a alma, mas aceitando a realidade, que ela não quer no momento colaborar e precisa de castigo. É o que eu entendi, nesse trabalho, nesse ofício. Eu me retiro e o castigo dele vai ser esse, para que ele mude. Como ele me prometeu inúmeras mudanças, que é o que eu disse, eu saio, mas as mudanças que você propôs a fazer, continue, porque eu não sou o único funcionário, os outros aí também precisam de tratamento diferente, tratamento como gente. Então você entra como instrumento de justiça. Se com sua vontade você desistir de algo do seu ofício, você terá o castigo.
Se eu saio com outra intenção, eu vou sair porque eu encontrei coisa melhor. Se eu sair só por esse motivo, eu terei o castigo, outra, né? Vou ter ainda mais dificuldade nesse outro trabalho. Mas se não for com sua vontade, que parou de fazer um bem, o castigo será para o outro envolvido ou outros. Você deve ser imutável como Deus, na intenção de demonstrar a intenção sempre de cumprir, e chorar, sofrer por ter alguém atrapalhando, não permitindo, o propósito divino, o anseio divino. Se seu corpo não permitir você fazer o ato, não é sua vontade isso, é a divina vontade te privando de dizer, de fazer. Então aceita-se em paz. Se você perde a hora ou qualquer motivo de pequenez, aceita a divina vontade de ter te privado de fazer o ato. Continua, fica na intenção. Tudo tem um para quê, oferece tudo e fica em paz. Se fizer mais ou menos por falta de material adequado ou de tempo, aceita também. Assim como eu relevei muita coisa lá no trabalho. A falta de estrutura para que eu pudesse bem o realizar. Como disse a ele, até agora tudo eu relevei. Eu tenho uma panela para me fazer as coisas. Uma padaria com uma panela apenas. Eu já havia reclamado com ele no começo e nunca deu atenção. Tem uma colher. Tudo isso aí eu fui relevando. Mas como eu disse, chega um momento que torna-se insuportável. Ou seja, a divina vontade já dizendo, sai daí. Uma vez que eu não tinha a intenção própria em estar ali, mas só em ajudá-lo, e já que ele não tem aproveitado nada com essa ajuda que eu estava dando a ele, então não me é necessário. Não me é mais necessário estar ali. Isso levava a até uma vida de pecado, porque estava a satisfazer a ele ficar acomodado, porque não tem preocupação nenhuma. E eu estava carregando a padaria nas costas para ele. Ele só vinha pegar o dinheiro. Então fica muito fácil. Então vai mudar para quê? Vai ter mudanças para quê? Está muito confortável assim. Agora entrando um outro lá que dê trabalho para ele, deverá rever certos conceitos dele. Então continuando, e fazer mais ou menos por falta de material adequado. Confusão mental, não saber, dúvidas são tudo também da divina vontade externas, não é algo claramente da realidade de gosto. De falta de vontade é bom se autoconhecer e ter paciência com sua pequenez. Falta de informações serão coisas externas, véus fechados também. Aceita que às vezes fazem perfeito por pequenez e falta de algo. Até da parte da pessoa, a pessoa não tem conhecimento, é normal, só que o empreendedorismo, como ele disse, o ser empreendedor, a pessoa vai ser o mesmo, independente de qual ramo esteja. Então, se ela é um empreendedor egoísta, ele o será em qualquer ofício que esteja realizando. Então não é de todo pela falta de experiência naquele ramo. É porque ele é avarento mesmo. E eu permanecendo ali ia alimentar ainda mais essa avareza, concordando com tudo que ele trazia.
Então, aceita que às vezes faz imperfeito, né? Aceita a pequenez da pessoa, a dificuldade dela. Mas até certo ponto, até o ponto que você vê que ela já tem o conhecimento da verdade e não quer mudar, não abre mão. Agora sim, por último, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou deixar disso e daquilo. Deixar você trabalhar em paz, não vou ficar pegando teu pé, sim. Só que aí agora você vai fazer assim com o próximo que virá, porque eu não vou mais permanecer. Mas você precisa perdoar. Sim, eu perdoei. Não tem nem o que perdoar, que eu não tenho raiva, não tenho rancor nenhum no meu coração. Né? Estou em paz. Agora que a mudança aí precisa partir da tua parte, isso é sem dúvida. A fim de que aqui os véus se abram. Aceitar que às vezes faz imperfeito por pequenez e falta de algo. Nesse momento, Deus inclui pessoas para trazer informações, para te ajudar. Seja humilde e aceite fazer perguntas, procurar meios, pedir para alguém fazer por você. Também é bom. Tudo é ação de Deus. Se alguém quer tirar seu serviço, aceite e se abra para outro. A imutabilidade está no agir com Deus e viver com Ele em tudo, não nas coisas. Deus pode mudar o ofício, sim. Aqui eu estou lendo as luzes do trecho, né? E diante delas, o que Jesus está me trazendo, diante da realidade que eu tenho vivido, que são também correspondentes dessas luzes. O ser para Deus. O estar só eu e Jesus no mundo. Portanto, eu não me movo por respeito humano e nem por santidade das virtudes, como estudamos ainda esses dias, né, que a virtude ela chega até a atrapalhar, né, que por virtude eu permaneceria nesse lugar resignado a essa cruz, na esperança de que um dia essa pessoa viesse a mudar em correspondência à cruz, ao sofrimento que eu levava. Só que na divina vontade não funciona assim. Na divina vontade já resolvemos isso hoje, agora. Olha, irmão, isso aqui que você está fazendo é injusto. Vai mudar ou não vai? Não, porque ele tem a liberdade dele e eu tenho a minha. Então até aqui eu quis ajudar, eu estive junto. A partir daqui não estamos mais juntos. Eu vou seguir o meu, você segue o seu. Que Deus pode mudar o ofício? Sim. Agora pegou uma coisa referente ao estudo do livro do céu. Nunca aconteceu comigo. A Aline dizendo agora o relato dela. Da divina vontade de tirar o apoio para eu fazer. Então quando vocês veem falando que não conseguem partilhar, nada me convence além de má vontade e falta de prioridade, que é outro assunto, que é o ofício mediante os escritos do livro do céu. Uma vez a pessoa tendo vivido a experiência de que nada pode parar ela, porque a prioridade na vida dela é a vida divina, esses conhecimentos, nada então pode parar. Quando o outro vem falando que precisa parar, que tem dificuldade, isso, naquilo, porque não prioriza a divina vontade e tem também uma grande má vontade de fazer. Então eu continuando, fiz até depois de meia-noite. Sempre me cuidei para ter tempo e energia para o estudo e meditações. Sempre foi prioridade e por isso nunca parei até hoje com a escola e estudo aqui.
E é bem verdade. Nunca faltou a escola. Nunca falta as partilhas. Que é um propósito divino, um propósito com Deus e não com as pessoas, não com consigo mesmo. É um ato único. Nos colocamos nesse ato único. Se coloca nesse ofício, diário. A busca de amar de verdade a divina vontade. Eu mesmo estou nesse processo de amar mais, a fim de não mais negligenciar as partilhas e torná-las diárias, e das que estão atrasadas serem feitas de verdade. E feitas não de qualquer jeito, mas com o máximo de atenção e zelo. Então eu continuo e fiz no prazo certo. Cada dia. Faço com luz ou sem luz. Não coloco obstáculos, enxergando ou não enxergando direito. Com dor ou sem dor. Com sono ou sem sono. De todo jeito, comecei a conseguir terminar de um jeito ou de outro. Muitas vezes, com a cabeça cheia de coisas, nada me impediu. Eu entendo que até essa cheia de coisas que a gente fala, os empecilhos que a gente coloca muitas vezes são situações permitidas por Deus para provar a nossa fidelidade, a nossa constância, porque é muito fácil fazer quando não tem obstáculo nenhum, quando não tem nada que esteja sendo um empecilho, que esteja se opondo a esse agir. É exatamente quando tem cruz que tem o verdadeiro valor. Mas a gente faz o contrário, Quando encontra um obstáculo, hoje eu tô cansado, hoje eu não tive tempo, foi muito corrido o dia todo e agora à noite tô morrendo de sono, então não vou fazer. E assim tantas outras coisas que a gente inventa para não fazer. Mas verdade é que se fosse fazer uma outra coisa, teria, à disposição. O sono iria embora. Então é prova verídica que é má vontade mesmo. É que não quer de fato. E com isso eu entendi também, O demônio, ele não vem atormentar o filho da divina vontade. Mesmo vejo que, aquele filho da divina vontade que já tem a posse do dom, os conhecimentos. Mas também aquele que ainda está, porque na intenção já é a divina vontade. Portanto, é o que já foi falado no trecho, o demônio não se aproxima, porque a luz que há nele queima, mais que o fogo do inferno. Portanto, ele prefere ficar lá. Mas isso não impede que ele use de pessoas, de situações, de paixões a qual você ainda possa ter um certo apego. Ele não pode tirar ninguém da divina vontade, mas ele pode atrasar essa pessoa ao máximo, de modo que ela se distraia com outras coisas e atrase demasiadamente o seu ofício, negligenciando, e assim a vida divina não cresça, não floresça na alma dela. Então é muito sério, e devemos estar atentos a isso. Que é até a questão de uma filmagem que foi feita de uma série, cujo ato em si é uma ficção, mas o que está por trás disso, que vai dizer que o demônio usa da vontade da pessoa. E é bem isso, a vontade da pessoa que é o poder que o demônio tem quando é entregado a ela. Quando ela se
atola, né, se afunda na sua própria vontade. Então quem se torna pai dessa criatura é o demônio. E com isso ele manipula ela, ele arrasta ela para onde quer. É o que foi dito aqui. O demônio falando com a alma. E dirigindo a vontade da pessoa. Todo o mal que é feito nessa série, ele diz que foi ela que quis e deu ordem para ele fazer em nome dela. Ele fala que foi ela que quis, deu ordem para ele fazer em nome dela. Ela não tem forças para mandá-lo embora. Tentou imitar a prima católica para fazer o exorcismo e não conseguiu. Falta de vontade e fé. Ressaltam o valor da magia. A magia é poderosa, mas a oração nada consegue. E não é o melhor caminho. Mostram assim, e é exatamente o que eu dizia de uma pessoa no trabalho. A Bíblia, as coisas de Deus, que é até o que dizem lá na igreja dela, não é para buscar conhecimento. Não é para ficar buscando conhecimento. Nas coisas de Deus, não é para buscar. Mas nos livros de ocultismo, que são do demônio que veio do inferno, esses aí são liberados para ler. Que é até um desses que ela lia. É aquilo que Jesus disse, né? Não há conhecimento nenhum. Não há sabedoria nenhuma no conhecimento do mal. Mas são apaixonados por esses livros, né, de ocultismo. Ficam fascinados com a magia, com o ocultismo. Mas a verdade não os atrai. A oração não os atrai. E dizem até o que está dizendo aqui, não serve para nada, não tem efeito nenhum. Que é o que acontece com muitos, rezam e aí não são atendidos, vão buscar, a realização do seu propósito em outros lugares. É triste. Ressaltam o valor da magia, a magia é poderosa, mas a oração nada consegue e não é o melhor caminho. Mostram assim, e assim as pessoas vivem. Assim as pessoas vivem. A grande parte. E aí é o que foi, a luz que foi dada, a partir da cena dessa série. Tanto que estamos aqui ocupando em trazer os conhecimentos do livro do céu, da vida divina, do reino da divina vontade. O mundo com seus e o demônio estão ocupados em trazer o reino do anticristo, o reino da maldita vontade. Ele que quer imitar a Deus em tudo, não seria diferente nessa parte. Então, se tantos se ocupam tanto em fazer o mal, em viver cada vez mais enterrados no pecado e, dando risada, alegre, satisfeito, tanto mais deve ser a nossa vida, de intimidade com a divina vontade, de posicionamento junto a Jesus. Orando, reparando, buscando fazer mesmo o nosso ofício. Porque como vemos, a própria igreja está sendo, a gente tem paciência com os acontecimentos da igreja, que a igreja está sendo plenamente atacada por dentro. Assustador o momento em que estamos.
Então, a necessidade, a suma importância de sermos mais fiéis à divina vontade, não deixar de dar tudo a ela, pôr de fato os trechos em dia e procurar caminhar, dia a dia, sem atraso, sem fragmentar essa vida divina, em nós. Ser constantes, empenhados nessa vida divina, nesse bem, nesse ofício divino. Não deixar de dar tudo de si agora, mais do que nunca. Temos esse exército de verdades e o poder dos atos divinos completos, que está dizendo do trecho de hoje. Revela o poder de um só ato. O grande poder que um só ato tem, porque entra nesse ato único de Deus. Adentramos nesse ato único de Deus. Hacemos um com Ele. Então, continuando aqui. Que vai falar uma parte desse ato único de Deus. Jesus explica o ato completo. Deus é incriado e perfeito. Por isso, seu ato é um só. Tá em outros trechos isso. Nesse ele ressalta isso, mas não está falando do ato único. Está falando do ato da criatura na sua divina vontade. Todos os atos da divina vontade são perfeitos e cumpridos. Alcançam o propósito total. Então, quando fazemos um ato, por mais simples que seja, na intenção de que seja na divina vontade, irá ser um ato perfeito e cumprido, pois você coloca tudo na intenção da divina vontade, de ser feito com a vontade divina, que consegue multiplicar em infinito seu pequeno ato humano imperfeito. Você não vai conseguir penetrar na perfeição e ver o que esse ato realizou de adoração e glória, reparação. Mas pela fé você consegue penetrar sem ver concretamente. Por exemplo, eu, Aline, quero que todos vocês sejam filhos da divina vontade, de 4º grau. Essa é a vontade divina, que todos aqui cheguem nesse grau. Eu então faço muitos pequenos atos na divina vontade com essa intenção. Pela fé, já vejo vocês no céu felizes e muito agradecidos por terem vivido na terra a divina vontade. E por isso cada ato meu aqui é cumprido, pois já vi na intenção o que Deus quer e vai conseguir. E por isso Deus recebe do ato que faço, mesmo imperfeito aos meus olhos, só a intenção divina que eu estou unida com Ele. Ele consegue ver vocês agora no céu ao lado dele. Então é cumprido. Seus atos têm Deus neles, totalmente inteiro, infinito, dando a vontade dele alcançada, para ele olhar o tempo todo, pois fico repetindo esses atos. Continuamente faço Deus olhar para os filhos da divina vontade saídos desta intenção, em ato a cada respiração minha. Por isso esses atos estão em frente dele, sendo contemplados por ele sem cessar. A divina vontade vai fazer um trabalho contanto que seus atos, por mais pequenos, serão plenamente completos e cumpridos se você entender a luz que surge deles. Você tem como saber qual é a intenção unida com a divina vontade quando corresponde à divina vontade pelas verdades. E a verdade do Filho Divino
te dão a matéria de entendimento. O entendimento de quando é má vontade, de quando é por interesse, de quando é só para a glória de Deus e o que é para ser feito, a intenção e o propósito para o qual está-se a fazer. Então é o que foi dito aqui, eu vejo, não se lê o livro do céu para si, para guardar para si, mas é o que já tem sido dito, buscar o conhecimento dessas verdades para que elas sejam conhecidas, amadas e vividas não só por mim, mas também por tantos quantos. E eu, nessa mesma vontade querida de Deus, empenho em fazer aqui os áudios para que outros alcancem tais luzes a fim de trilhar esse caminho de santidade na divina vontade. E ter essa ânsia de alcançar o mais alto grau de filho da divina vontade, não se contentar com o mínimo. Tem as hierarquias dos filhos da divina vontade, então posso ser lá o menor, porque mesmo em meio ao coro dos anjos, em que São Miguel era o melhor ali entre das hierarquias, e um ato que ele realizou tornou-se príncipe da milícia celeste. Só que, veja, um ato de vontade que correspondeu à vontade de Deus. Um ato perfeitíssimo que o elevou ao trono de príncipe das milícias celestes. É o primeiro a estar ali, junto de Nossa Senhora, ao serviço, aos mandados dela. Então a gente precisa crescer nesse amor à divina vontade a fim de corresponder, nem se acomodar de maneira alguma, mas procurar assim ser ao contrário. Ter essa ambição, essa santa ambição pelo mais alto grau. Isso sim. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos.